Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária elegeu a senadora Ana Amélia para presidente do colegiado. O vice-presidente é o senador Assi Gurgax. A eleição foi por aclamação. Em seu pronunciamento, a nova presidente destacou os principais temas que devem ser tratados nos próximos 2 anos: crédito agrícola, agricultura familiar, reforma agrária, segurança alimentar, sustentabilidade. Mas o assunto que mais mobilizou os senadores foi a greve dos caminhoneiros. Baixo frete, vem o aumento de diesel. Aí, o custo do combustível, que representava 40% do frete, passa a custar mais de 60% do frete. Aí a equação não fecha. Quero parabenizar o governo da presidenta Dilma em especial, que ao invés de mandar o exército ocupar as estradas, ou como ocorria no passado, que aconteceu na greve dos petroleiros, ela tem uma mesa de diálogo com os caminhoneiros, com os empresários do setor, para poder encontrar a solução. O governo tem que ter uma resposta mais rápida, tem que negociar de maneira mais efetiva, para que efetivamente esse movimento possa se arrefecer e que nós possamos voltar à normalidade. Logo após a eleição da presidente e do vice-presidente, a Comissão de Agricultura realizou a primeira reunião deliberativa do ano. 3 requerimentos foram aprovados. Entre eles, um que estabelece a realização, já na quinta-feira da semana que vem, a partir das 8 da manhã, de uma audiência pública para discutir o impacto do movimento dos caminhoneiros no escoamento da produção agrícola. Representantes do movimento dos caminhoneiros, de entidades de classe da agricultura, além do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, serão convidados. O que os caminhoneiros querem de imediato, eles não abrem mão, é que, neste momento, o governo recue da incidência do PIS e do COFINS sobre o óleo diesel. Objetivamente é isso. Se o governo não se sensibilizar para isso, eles vão enfrentar, e que é mais do que honesto, correto por parte dele, essa mobilização grevista dos caminhoneiros. Num país em que toda a produção, todo o escoamento das safras ou da riqueza do país anda por caminhão, isso aí só já explica a relevância que tem esse tema e a paralisação que foi determinada pelo aumento inesperado dos custos dos combustíveis, especialmente do óleo diesel, da questão relacionada aos pedágios, na questão da pesagem dos caminhões e de outros temas como o financiamento desses caminhões, que sem capacidade para pagar o financiamento, eles querem o alongamento dessas dívidas ou encontrar uma saída para resolver esse problema. Senadores cobram do Executivo mais diálogo para aprovar as medidas de ajuste fiscal propostas pelo Ministério da Fazenda. O apelo acontece um dia depois que o presidente do Congresso devolveu à presidente Dilma Rousseff a medida provisória que aumentava as alíquotas de desonerações em vários setores da economia. Não é a primeira vez que uma medida provisória é derrubada pelo plenário do Senado. Em 1989, o então senador José Inácio pediu a devolução da MP 33. A segunda vez foi em 2008. Fica devolvida a medida provisória de número 446 de 2008. A decisão teve como base o regimento do Senado, que permite ao presidente da Casa impugnar proposições que lhe pareçam contrárias à Constituição, às leis ou ao próprio regimento. Ela também revela o desejo de parlamentares de que o Executivo estreite as conversas com o Legislativo. Matérias dessa natureza que implicam na economia direta da vida, da população, na economia do povo brasileiro, em vários setores, influenciam, né, num quadro em que o Brasil está inseguro. E antes de editar essas medidas, converse com o parlamento. E não acontecendo isso, gera a situação que evidentemente não foi a melhor, mas foi a correta. Vai ser necessário que o governo venha, através de seus representantes diversos no Senado, estabeleça o debate na Comissão de Economia para explicar as necessidades dessas medidas e os seus benefícios para a sociedade. Agora, a presidente Dilma Rousseff estuda enviar a proposta de desoneração da folha na forma de projeto de lei. Em tese, o projeto de lei em regime de urgência, ele tramita em cada uma das casas, tem um prazo de 45 dias a partir do qual ele tranca a pauta, mas não significa que ele vai entrar em vigor após esses 40 dias, né? Após esses 90 dias nas duas casas.
Como projeto de lei, as novas alíquotas da desoneração, caso aprovadas, só entram em vigor 90 dias após a promulgação do texto. Já como medida provisória, as mudanças passariam a valer a partir de 1º de junho, levando em conta sua publicação no Diário Oficial na última sexta-feira. Ou seja, agora vai levar mais tempo para aprovar esse ajuste fiscal e assim garantir ao governo um aumento na arrecadação. O governo, ele abriu mão de 25 bilhões da sua receita e com essa medida ele está querendo recuperar apenas 12, portanto, ainda é uma grande vantagem. É essa discussão que precisa ser feita aqui para que os parlamentares entendam e vejam que nós estamos no caminho certo para promover um ajuste, uma transição para retomarmos o crescimento. O problema é exatamente esse discurso que se usa de que a economia pode estar ameaçada e o contribuinte pagando um remédio de uma doença que ele não contraiu. Quem tem que fazer o dever de casa é o governo, cortando despesas, diminuindo estrutura, para que aquele que trabalha, aquele que produz, não tome um remédio de uma doença que não contraiu. Engraçado aqui que quando se fala em taxar o capital, tem uma reação muito grande aqui no parlamento. Mas quando se fala de medidas provisórias que tiram direitos trabalhistas, não tem essa mesma reação aqui. Mas nós vamos fazer essa discussão agora através do projeto de lei. Nós temos 90 dias para aprovar esse projeto na Câmara e no Senado Federal. Durante a sessão plenária de ontem, o presidente Renan Calheiros lamentou não ter tido tempo de devolver ao Planalto as 2 medidas provisórias que tornam mais rígidas as regras para acesso a benefícios previdenciários e trabalhistas. Ele alegou que as MPs foram editadas durante o recesso parlamentar. Segundo a assessoria de Renan Calheiros, o presidente deve conversar com a imprensa sobre o tema ainda na tarde de hoje. A sessão do Congresso prevista para ontem à noite foi adiada para a semana que vem. Faltou acordo para votar a resolução que agiliza a deliberação dos vetos presidenciais, primeiro item da pauta, que também inclui vetos presidenciais e o orçamento deste ano. Marcada para o dia 10, a próxima sessão do Congresso contará com mais 6 vetos, além dos 4 atuais. Entre eles está o veto da presidente Dilma Rousseff ao reajuste de 6,5% na tabela do imposto de renda. A oposição trabalha para derrubar o veto. A estratégia é exatamente sensibilizar toda a sociedade brasileira para que cada um possa levar ao conhecimento do seu deputado e do seu senador da importância da derrubada do veto e do reajuste do imposto de renda àquilo que foi que a inflação corroeu durante esse ano. O mais importante nesse momento é que nós possamos votar esses vetos e construirmos alguma proposta no que diz respeito à tabela do imposto de renda. E na terceira reportagem da série sobre a reforma política, vamos conhecer propostas que dificultam a criação de novos partidos e que acabam com as coligações partidárias nas eleições proporcionais. O advogado Fausto Pinato recebeu 22 mil votos na eleição para deputado federal em São Paulo. Ficou atrás de 20 candidatos de outros partidos, mas acabou sendo eleito. Ele garantiu a vaga graças ao desempenho de um colega da coligação, o deputado Celso Russomano, que obteve mais de 1,5 milhão de votos e puxou para a Câmara mais 4 candidatos da legenda. Na proposta que representa a vontade do eleitor, os parlamentares seriam eleitos pelo voto majoritário e, dessa forma, as cadeiras passariam a ser dos candidatos mais votados individualmente. Como já disse em outra ocasião, o voto transferível é uma deformação que estimula as legendas de aluguel. O problema está na coligação entre os partidos nas eleições proporcionais para a escolha de vereadores, deputados estaduais e federais. Além da transferência de votos, os críticos desse modelo apontam outra distorção. Muitas vezes, pequenas legendas são usadas para aumentar o tempo de rádio e TV no horário eleitoral. Se faz a coligação não pelo pensamento político de cada partido, mas pelo tempo de televisão que cada partido tem. Os pequenos ou os que não têm são comprados, literalmente. Outros são trocados por cargos nos governos. A coligação proporcional é, na realidade, algo completamente esdrúxulo. Os partidos se juntam na eleição, por exemplo, para deputados. Quando chega aqui dentro, não há a menor hipótese de estar juntos.
Uma proposta de emenda à Constituição que está pronta para ser votada no plenário acaba com as coligações nas eleições proporcionais. Elas seriam mantidas apenas nas majoritárias, para a escolha de presidente, senador, governador e prefeito. Evita-se o efeito tiririca, o efeito cacareco desse processo, fazendo com que o voto proporcional seja contabilizado pelo voto partidário, pelo voto na proposta do partido. Outra PEC na pauta do Senado dificulta a criação de novos partidos políticos. O Brasil já tem 32 legendas em funcionamento e outros 2 pedidos de registro estão prontos para ser votados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Hoje, para se criar um novo partido, é necessário o apoio de 484 mil pessoas. O número equivale a 0,5% dos votos para a Câmara dos Deputados. Os apoiadores devem estar distribuídos em 9 estados do país. E em cada um deles, as assinaturas precisam corresponder a pelo menos 0,1% do eleitorado local. A proposta que está no Senado é mais severa. A criação de novos partidos dependeria do apoio de 3,5% do eleitorado do país, quase 5 milhões de pessoas. Elas devem estar distribuídas em 18 estados de todas as regiões e em cada um deles as assinaturas devem corresponder a 0,3% do eleitorado local. Criação de partido no país virou um grande negócio. Nós temos que acabar com isso. O Senado agora termina aqui. Você assiste em instantes a sessão plenária deliberativa desta quarta-feira. Boa tarde.